Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso. A gente teve alguns problemas técnicos aqui no início, né, de internet, de programa também, mas agora finalmente conseguimos. Meu nome é Gabriela Brasil, eu sou diretora financeira local da IFMSA Brasil ESB e também tesoureira do Centro Acadêmico da Gestão Primavera nos Dentes, de Medicina na UESB também. Para quem não conhece a IF, né, ela é uma federação, é um braço brasileiro da IFMSA, que é uma federação internacional, que a gente tem como lema estudantes de medicina que fazem a diferença. Então, a gente realiza atividades, né, que elas se baseiam em alguns dos eixos temáticos da IF: saúde pública, direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, educação médica, intercâmbios. Então, a gente busca realizar atividades que se alinhem à comunidade e possam formar médicos com bons valores. Hoje, então, né, a gente vai fazer uma atividade, um curso, vamos dar início a um curso que tem como nome Educação Financeira, o que o futuro nos reserva. Essa proposta de falar sobre educação financeira, focando em estudantes de medicina, ela vem de um lugar em que a gente percebeu uma falta, né, uma carência nos nossos currículos de tratar de educação financeira. A gente não tem isso na nossa grade curricular, matérias que falem sobre planejamento financeiro, sobre controle de gastos. Então, a gente acaba formando profissionais que chegam e não têm muita noção, né, sobre as principais coisas que precisam realizar, sobre controle com o seu próprio dinheiro. Então, a gente entendendo também que o médico normalmente ele é um profissional liberal, que às vezes o salário, né, muda de um mês para o outro, então demanda ainda mais um maior controle dessa renda. Então, né, pensando nisso, a gente realizou esse curso, que ele vai acontecer em 4 dias. A gente tem o início hoje, com as nossas duas médicas convidadas. É amanhã e nos 2 dias da semana, na quinta e na sexta da semana que vem, a gente vai dar continuidade. E no final do curso, todo mundo vai ganhar um presente. A gente preparou um manual de educação financeira, muito legal, foi feito com muito carinho pelos coordenadores do curso, em que a gente traz vários conceitos muito importantes que a gente pode ficar sempre voltando para poder analisar, estudar um pouquinho. Então, no último dia, a gente manda no link para todo mundo. Então, hoje, né, vamos então finalmente dar início ao nosso primeiro dia. A gente vai falar um pouquinho sobre o pós-formatura, né, sobre como é a vida financeira dos recém-formados. A gente tem então duas convidadas, a primeira delas é Raquel. Raquel é formada na UESB, então a nossa veterana, ela formou em 2020 na turma 11, ela foi inclusive representante de turma, né, no colegiado. Atualmente, ela é residente do primeiro ano de neurologia no Hospital Risoleta Tolentino Neves, em BH. E ela também, além dessa formação como médica, ela é formada também em enfermagem na UFBA em 2013. Raquel, seja muito bem-vinda e obrigada por compor nossa roda. Obrigada a vocês pelo convite. Participei aí de outros momentos com vocês, calouros. Adoro meus calouros. Estamos aí. Obrigada, Raquel. A nossa segunda convidada é Michele Carvalho, né, conhecida também como ex-médio sufoco. Ela é médica pela UFBA, formou em 2019 e atualmente ela é residente do segundo ano de clínica médica no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Michele, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom participar desses eventos. Foram coisas que eu tive pouco na minha época de faculdade. A gente não tinha muito isso de transmissão ao vivo nem nada, né? Surgiu muito agora na pandemia. E é sempre bom participar de tornar esse conhecimento mais popular mesmo. Sim, sim, verdade. Então, o nosso momento hoje ele vai ser dividido em duas partes. Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, pré-formuladas já, que vão ajudar a guiar a discussão, né, trazer algumas dúvidas que já são mais recorrentes da gente, mas o público pode se sentir à vontade para poder mandar qualquer dúvida no chat, que aí no final, depois das perguntas pré-formuladas, eu repasso às meninas, certo? Então, a primeira pergunta, vou começar perguntando para as duas, então vocês duas podem responder, eu indico. A primeira pergunta, então, é: como era a sua organização financeira durante a graduação? Principalmente porque vocês moravam longe da família, né? Tiveram que sair de casa para poder estudar e tudo. Começando por Michelle. Certo. Bom, durante a graduação, né, eu não precisei trabalhar para me sustentar, né? Eu tive o privilégio de ter esse sustento básico fornecido pela minha família. O que não deixou de ser difícil, né? Você passar a graduação longe de casa, morando, dividindo apartamento, também morando só. E apesar de ter aquela fonte de renda ali familiar,
eu tinha que saber gerenciar o valor que vinha, né? Era um valor que era muito contado. Então, eu tinha que saber gerenciar o valor do aluguel, de contas, mercado, transporte, alimentação. Tudo isso era muito importante. E eu comecei a perceber que eu gostaria de ter mais dinheiro para fazer as coisas que eu queria, para ter o meu lazer, para comprar coisas que eu queria, fazer os cursos que eu queria. E durante a graduação eu comecei a vender coisas, né? Eu comecei com as revistas de cosméticos, né? Avon, Mary Kay, e depois eu passei a fazer doces para vender durante a graduação, junto com uma amiga minha. E foi uma experiência muito interessante, porque quando você se torna um vendedor de algo, né? Um minúsculo empreendedor, você tem que aprender na raça a organizar seu dinheiro. Né? Noções básicas de o quanto entra, o quanto sai, o quanto custou sua matéria-prima, sua própria mão de obra. Então, tudo isso ajudou bastante a amadurecer a minha educação financeira. E eu fazia o básico, gente. É o básico do básico, mas que consegue salvar a sua vida financeira. Que é simplesmente anotar os seus gastos e anotar os seus ganhos. Né? E isso já te traz uma noção muito importante de para onde está indo seu dinheiro, onde você pode economizar mais, se você precisa realmente ter uma renda extra, porque aqueles gastos essenciais eles já estão batendo na renda que você tem, né? Então começou por aí. Durante a graduação foi mais ou menos assim. Excelente, é muito inspirador. Raquel? Minha realidade foi o inverso da de Michelle, né? Michelle saiu de Conquista, foi para Salvador, e eu saí de Salvador e fui para Conquista. Chegando em Conquista, o custo de vida em Conquista é menor, né? Era mais fácil de administrar. Uma coisa que eu priorizei quando eu cheguei na faculdade foi tentar morar perto para economizar o máximo possível com transporte, com a ida para a faculdade, embora em Conquista a UESB é fora da cidade, então de qualquer forma você tem que gastar transporte, né? Mas eu também, assim como Michelle, tive o privilégio de poder trabalhar. Apesar de eu ter formado em enfermagem, eu trabalhei naquele delay que tem para começar o curso de medicina, né, que sempre começa na UESB no meio do ano, a gente é aprovado no início do ano e fica sabendo que foi aprovado, fica meses até começar. E aí, nesse período, eu aproveitei para trabalhar um pouco em Salvador. Quando eu cheguei em Conquista, eu não trabalhei no primeiro ano, no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar como enfermeira numa empresa de transporte, mas eu trabalhei poucos meses, porque logo eu percebi, era difícil de encaixar, de se encaixar no mercado na enfermagem. Eu tinha que trabalhar nos finais de semana, e aí estava começando a atrapalhar os estudos também. E eu, representante de turma, tinha uma carga a mais de coisas para fazer. Comecei a sentir uma certa pressão. E o dinheiro não era muito, né? E depois de um tempo trabalhando no final de semana, acabou que a empresa que eu estava trabalhando não estava podendo mais contratar final de semana, estava pegando enfermeiros só que já estavam na escala para continuar no final de semana. E eu estava só de extra, né? Então eu tive que sair da escala, porque eu não tinha como entrar na escala durante a semana por conta da faculdade. Mas eu conversei com os meus pais, meu pai tinha condição de me ajudar, eu gasto muito pouco, eu sou uma pessoa muito econômica, eu sou até um pouco mão fechada, não sou só econômica. Então, isso facilita, porque eu não sentia essa necessidade de ganhar mais dinheiro. Eu tenho muito controle com dinheiro. Meu pai não me dava um valor limitado, ele não deixava limites, mas eu me colocava limites, porque eu sempre soube que meu pai não tinha dinheiro demais, né? A gente tentou alugar um lugar mais barato, depois de um tempo eu fui morar junto para poder economizar, então a gente tenta economizar de todo lado. Mas eu sempre sentia aquele peso, né? Porque eu já era formada, então já era para eu estar ganhando dinheiro, e eu estava fazendo outra faculdade ainda maior do que a primeira, né? São 6 anos de medicina. E aí eu me sentia aquele peso, né? Dos pais. Meus pais não me pressionavam em nada, até hoje não me pressionam, mas essa gratidão vem junto de mim, né? Quando eu me formei e a partir de quando eu comecei a ganhar dinheiro, a principal coisa para mim era poder ajudar meus pais de volta, né?
principalmente nesse período de pandemia, que as coisas pioraram muito. Então, foi muito bom para mim poder agora estar devolvendo para os meus pais, né, o que eles me ajudaram. Mas uma coisa que eu acho que é um perigo para o estudante de medicina é a vida na mídia, né, no Instagram e tudo, as pessoas que têm dinheiro, elas estão indo em restaurante caro, estão indo em festa, estão indo em coisa, e muitos estudantes de medicina têm dificuldade de abrir mão disso. Além de a gente não ter muito tempo, quando a gente quer fazer algumas coisas, muitos estudantes têm dificuldade de abrir mão desses luxos e veem outras pessoas que têm mais dinheiro no curso fazendo isso, e você se sente assim meio pobre, você não tem dinheiro para nada, né? E algumas pessoas se incomodam mais. A Michelle deu um jeito de ganhar o dinheiro dela. Eu não estava nem aí, eu ficava em casa mesmo, não saía e economizava. E pronto, resolvi meu problema. Perfeito, gente. Me identifiquei muito com alguns dos comentários que vocês fizeram. Assim, é bem, realmente muito complicado a gente também conseguir lidar com toda a carga horária que a gente tem, né? Principalmente quando vai chegando mais no final do curso. Então, foram ótimas as respostas. Vamos para a próxima pergunta. Agora falando já um pouco sobre o pós-faculdade propriamente, né? A pergunta é a seguinte: quais foram os principais desafios enfrentados no pós-formatura para administrar a renda dos plantões, caso vocês tenham feito? Foi fácil encontrar plantão? Eles pagavam bem? Era tranquilo? Começando por Raquel agora. Então, quando você não ganha nada, quando você passa da plantão, você acha que ficou rico, né? Porque você começa a ter promessas de ganho. Primeiro que a maioria dos plantões não paga imediatamente quando você faz. Muitos demoram meses para pagar, até 3 meses. Eu, estrategicamente, pensando já em entrar na residência logo, fui atrás de lugares que pagavam pelo menos em 1 mês. Então, quando tinham plantões que pagavam até melhor, mas que demorava 3 meses para pagar, eu não fui. Essa sensação de que você tem dinheiro, você tem, na verdade, uma promessa de que você vai receber dinheiro, é perigosa. Nesse momento que você passou a receber dinheiro, você precisa saber que você não é rico. Se você gastar o dinheiro antes de você receber, você pode ficar em apuros. Você tem, peguei 10 plantões aqui, estou com 10 mil para receber, você ainda não recebeu, você não gasta, porque você pode passar um apuro importante. Na época que você está formando, você tem muitos gastos. Gastos com formatura, no nosso caso, a minha turma não teve, né? Foi cancelada a formatura, foi cancelado tudo, mas a gente já estava vindo gastos, né? Tendo gastos. Aí você gasta com CRM, é uma facada de 750 já de cara com CRM. Eu não tinha, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu tinha móveis que eu tinha comprado. Com o dinheiro que eu trabalhei, eu comprei uns móveis para morar em Conquista. Vendi, e com esse dinheiro que eu vendi meus móveis, eu paguei muita coisa. Paguei viagem para fazer prova, paguei o CRM. Então, boa parte do dinheiro que eu precisei, eu arranjei assim. Me desfazendo das minhas coisas e mudando de vida. Voltei para casa dos meus pais em janeiro. Eu formei praticamente em dezembro, né, do ano passado, então eu trabalhei muito pouco fora da residência, né? Eu trabalhei dezembro, janeiro e fevereiro. E no começo você dá um medo que você não vai arranjar seu espaço de trabalho, que os seus colegas estão pegando plantão e você fica assim querendo pegar qualquer coisa. Daí você tem que ter muita calma nesta hora, porque tem ofertas que você precisa investigar muito bem, às vezes tem ofertas que dá calote, você tem que conhecer os lugares que você vai trabalhar, então tem que avaliar bem, você tem que ser muito tranquilo na hora que você forma, não pode ser desesperado, não. Eu optei por não fazer plantões seguidos, eu nunca gostei disso, nunca gostei de fazer 48 horas, 72 horas de plantão, não dá para mim. Eu fui feita para trabalhar no máximo 12 horas, gente, não dá. Então, assim, eu fiz um plantão de 48 horas para nunca mais na vida, não faço mais. É muito estressante, peguei coisa grave, foi muito ruim. E nesse começo, você quer sair pegando tudo, tem ofertas ainda no mercado, embora eu acho que isso vai começar a mudar. Já começou a mudar, né? Que pessoas de 5 anos atrás falavam que quando formava já tinha um monte de oferta de emprego, assim, né? E o pessoal ligava das prefeituras atrás de médico. Isso não me aconteceu. Eu tive que ir atrás mesmo, e eu deixei de pegar alguns empregos também, porque outros médicos apareceram e levaram.
Então, já está acontecendo uma certa concorrência, isso na Bahia, né? Aqui em Belo Horizonte é muito pior, porque tem médico demais. Mas dá para arranjar trabalho sim, e você tem que ser muito calmo na hora de escolher o que você vai fazer e para não gastar o dinheiro que você tá para receber. Fazer um planejamento do que você tem que pagar também, né? Muitas coisas. Quem vai fazer formatura, quem vai fazer coisa. Minha prioridade era ajudar meus pais. Então, quando o dinheiro que eu recebia, metade eu levava, mandava para meu pai, mandava para quem já tinha me emprestado dinheiro, para o meu namorado que me ajudou pagando médico curso para mim, comecei a devolver todo esse dinheiro que eu tinha, né, estava devendo, digamos assim, né, embora seja família e minha família não estava cobrando nada, mas pela minha gratidão mesmo eu queria poder fazer coisas pelos meus pais, né. Então, basicamente é isso. No início você precisa saber se controlar, ter sangue frio e se planejar mesmo para pegar os plantões direitinho. Ótimo. Michele? Bom, eu formei em agosto de 2019. Eu peguei meu CRM no dia 29 de agosto e no dia 30 eu já estava no meu primeiro plantão. Né? Pelo menos em Salvador, na época que eu formei, quando faltava quase um mês para a gente formar, alguém descobria a lista de telefones dos formandos daquele mês e já adicionava a gente em grupos de WhatsApp de oferta de plantão. Isso em Salvador. Não sei se em Vitória da Conquista tem isso, certo? Mas lá eram diversas ofertas, os coordenadores dos lugares, eles já colocavam, assim, plantões vazios a partir da nossa data de formatura. A gente não precisava nem ter a carteirinha do CRM, porque a carteirinha, ela chega uns 30 dias depois que você recebe o número, entendeu? E lá pra gente, quando a gente entregou os documentos de manhã, de noite a gente já tinha nosso número do CRM. Então dava para trabalhar a partir do dia seguinte, literalmente. A gente só tinha que esperar saber o número para fazer o carimbo, entendeu? Então lá a gente já recebeu muitas ofertas assim logo de cara. Mas todos verdes, ninguém tinha ainda os conhecimentos e a própria malícia de saber que precisava pesquisar como era o plantão, como era o lugar. Eu aceitei plantões que eram puxas, né? Plantões que eram furadas mesmo, né? Acabei trabalhando em locais muito perigosos de Salvador. Acabei trabalhando em locais, né, em que colegas que eu não conhecia passavam o plantão e recebi calote. Já demorei para 6 meses para receber o plantão de uma empresa que gerenciava o serviço que eu dei lá, o plantão. E o lugar que pagava mais certinho, mais em dia, era muito pesado. Era aquele plantão do seu pesadelo mesmo. Então, logo quando a gente forma, a gente vai. Quando vocês formarem, vocês vão se deparar com essa situação. Você pode não ter o mesmo volume de ofertas de trabalho, mas com certeza você vai ver ofertas de plantões, sejam em grupos desse tipo, seja veteranos te passando plantão, pessoas desconhecidas vão achar seu WhatsApp e vão te mandar mensagem às 10 horas da noite de um sábado, perguntando se você quer fazer o plantão delas do dia seguinte. Então, isso vai acontecer, mesmo que em menor volume, isso vai acontecer mesmo. E é muito importante que vocês aprendam a pesquisar os locais. Se vocês vão trabalhar na mesma cidade que vocês estão se formando, então provavelmente vocês já conhecem como são, pelo menos por cima, os serviços. O pronto-socorro de tal lugar, a UPA de tal bairro. Pelo menos de ouvir falar, vocês já conhecem. E é muito interessante também que quando vocês estiverem perto de formar, vocês visitem esses lugares. Vão mesmo, gente, ó, com a cara e a coragem. Chegue lá na UPA de manhã, pergunte quem é o coordenador da UPA, informe que você é um médico recém-formado, mas que você é médico e que você quer conhecer o lugar, quer entender como funciona o sistema de pagamento, como são as escalas, certo? Vocês têm realmente que fazer um currículo básico e ir até os lugares, tá? Então, a gente, como qualquer profissional liberal, a gente precisa ir atrás do trabalho. Ter uma boa apresentação, formar um bom currículo e saber conversar com esses coordenadores também. Bom, essa é a parte de trabalho. Agora a parte do dinheiro do recém-formado, né? Como a Raquel falou, a gente pode receber dinheiro no mesmo momento. Tem pessoas que vão passar plantão à vista,
significa que você é pago no momento que você pisa no plantão. E tem lugares que você vai ter que fazer uma PJ, cadastrar essa PJ naquele pronto-socorro, naquela UPA que seja, e para daí passar a receber por meio dessa PJ. E isso pode acontecer com até 6 meses de atraso, como foi meu caso, uma situação. Geralmente a média são 2 a 3 meses. E eu vou reforçar o que a Raquel falou sobre a ilusão de riqueza. Quando a gente é estudante, e principalmente tem muitos estudantes que vêm de uma realidade mais difícil, né, familiar, a gente começa a ver os valores dos plantões e começa a sonhar com essa riqueza, né? Bastantes aspas aqui. Porque o que acontece geralmente é que quando esse dinheiro começa a entrar, automaticamente o médico recém-formado ele acaba subindo o seu padrão de vida. Ele passa a consumir comidas mais caras, ele compra ou troca de carro, porque disseram para ele que o médico tem que ter um carrão. Quando você recebe o seu CRM, os bancos começam a te ligar, oferecendo empréstimo, cartão de crédito, financiamento. Gente, tem 2 anos que eu formei, até hoje o banco me liga, oferecendo essas armadilhas, certo? Então, tudo isso vocês têm que estar atentos. Por quê? Se você não se cuidar, se você não se organizar, isso vira uma bola de neve. Que, infelizmente, eu vejo muitos médicos, inclusive mais velhos, presos nessa bola de neve. Você começa a trabalhar e começa a receber, e aí você aumenta seu padrão de vida no 0 a 0. Você pega plantões que vão pagar só depois e você pensa, poxa, eu vou subir mais meu padrão de vida. Você começa a ficar no vermelho, mesmo que inconscientemente, né? Uma progressão isso. Você financia um carro, você financia um apartamento, e lá na frente você acaba tendo receio de descer desse padrão, porque, poxa, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou deixar de andar num carrão para andar num carro popular? O que vão pensar de mim? Que eu sou um médico fracassado? Parece absurdo eu falando isso agora, mas é realidade, é o que muitos colegas pensam, é o que muitos colegas se veem presos nessa bola de neve, né, nessas armadilhas, justamente por não terem tido uma orientação financeira antes. Então, peço a vocês que prestem muita atenção nisso, né? Quando o dinheiro começar a entrar, planeje bem o que vocês vão fazer com o seu dinheiro, né? Raquel, ela tinha destinos muito específicos para o dinheiro dela, isso foi excelente, porque permitiu a ela ter a racionalidade dela nesse uso do dinheiro. Tenham esses objetivos, guardem dinheiro para vocês também, façam suas reservas de dinheiro, porque você um dia pode cair e quebrar a perna. Você vai trabalhar como? Você é PJ. PJ não tem afastamento de saúde, não tem atestado médico para dar. PJ, você é uma empresa, você não é uma pessoa que tem direitos trabalhistas. Aí você vai passar um mês sem trabalhar e as contas vão continuar chegando. Então, sempre pensem nisso, emergências acontecem. Então, se planejem muito bem para não cair nessas armadilhas. Em relação a isso de emergência, eu vi até uma médica falando, né, sobre agora na pandemia. Um médico, ele acabou se infectando, teve que ficar 15 dias longe, 11 dias longe do trabalho. Se ele não tivesse se preparado, não tivesse uma reserva, ele não ia receber, né? Então, daí a importância, né? As coisas, as emergências, elas aparecem. Só acrescentando também que, como ela falou, né? Se você aumenta seu padrão de vida, às vezes você tem gastos fixos e você não pode, você tem que ter uma reserva, o certo é você ter uma reserva para te segurar alguns meses. Quando eu comecei a trabalhar, eu só trabalhei, como eu falei para vocês, eu trabalhei 3 meses só. Nesses 3 meses eu consegui fazer o que eu queria, pagar as coisas para os meus pais, pagar para quem tinha me emprestado, e guardei bastante dinheiro, porque eu sabia que os cheques do médico curso iam entrar esse ano, né? Eu tive que pagar 3 cheques de 3 mil. Então, eu falei, 9 mil é dinheiro trancado, não mexo em dinheiro do médico curso, eu tinha médico curso, não é meu. Então, eu tinha essa noção, estava lá no banco, nossa, tem 9 mil na minha conta, 9 mil do médico curso, tá emprestado para mim na minha conta aqui. Se você der bobeira e gastar o dinheiro que você não tem, acabou. Você vai fazer o quê? Você vai chegar na residência e vai ter que trabalhar.
vai ter que ir atrás de plantão, vai ter que chegar na cidade já procurando plantão. Eu não queria esse estresse, eu queria chegar, ficar no primeiro ano, não ir atrás de plantão inicialmente, e foi isso que eu fiz. E se você se planeja com relação a gastos agora e gastos futuros, e sabe que você tem uma reserva, então acontece algum problema, agora já estou planejando casamento ano que vem, aí já tem que pegar o dinheiro, né, e gastando, então você tem gastos inesperados, né, que aparecem também, como pessoa que mora sozinha, e aparecem gastos inesperados também, e é isso, tem que se planejar mesmo. Excelente. A próxima pergunta, vou fazer para a Michelle, é bem técnica também, tem bastante a ver com o que vocês já comentaram. Então, a pergunta é a seguinte: em relação aos aspectos mais técnicos, quais são as principais partes burocráticas? Os hospitais, então, eles pedem pessoa jurídica, como é que faz a questão da declaração de imposto de renda no final do ano? Esses aspectos, assim, mais técnicos mesmo. Olha, hoje em dia no Brasil, não tem como fugir muito disso. Você vai precisar de uma PJ para trabalhar. Para a maioria dos hospitais, para a maioria dos empregadores, é muito mais barato ter um médico PJ, afinal, é uma empresa prestando serviço, do que ter um funcionário humano que tem direitos trabalhistas, certo? Para todo empregador, ter um funcionário CLT é mais custoso do que ter um funcionário PJ. Isso é geral, não só na medicina. Porque aí vão entrar questões tributárias que tanto o empregador como o funcionário, eles pagam, tá? A gente passa 6 anos aprendendo medicina, mas a gente precisa aprender muito mais sobre a vida quando a gente chega na vida adulta, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Então, vocês vão precisar. Opa, voltei. Caiu aqui. Então, vocês vão precisar ter uma PJ. E existem várias maneiras de você fazer uma PJ. Bom, você pode fazer a PJ com um contador, e aí você vai basicamente pagar ou de maneira fixa a esse contador, para que ele faça sua burocracia, para que ele emita suas notas fiscais, que você entrega ao seu empregador, e aí o dinheiro vai para sua conta. E esse contador, ele também faz sua declaração de imposto de renda no final do ano. Essa é uma forma. Você pode, se você já tem um conhecimento prévio de financeiro, de contabilidade, fazer por conta própria também. Toda essa parte burocrática, nada impede. Mas é um trabalho desgastante a mais que você vai acabar tendo. E tem a terceira opção também, que é a que eu uso, inclusive, que são empresas especializadas em gerenciar PJs para médicos, tá? Existem inúmeras empresas, não vou citar nomes, claro, mas quando vocês começarem a pesquisar, vão surgir várias. E aí eu sugiro que vocês procurem médicos que contratam essas empresas para ver como é que é a relação deles com elas, se são empresas idôneas, se são empresas que estão com a tributação delas em dia, se são empresas que fazem todas as declarações certas, notas fiscais certinho, enfim. Assim como você vai procurar saber de colegas como é o local de plantão, procure saber de colegas também como é aquela empresa ou aquele contador que gerencia a PJ do colega, tá? Essas empresas, elas fazem toda a parte burocrática, né, que eu mencionei já, fazem sua declaração de imposto de renda também, inclusive a de pessoa física. Então, eu gostei muito dessa opção porque me dá paz de espírito, né? É uma opção que eu tenho paz, eu só preciso pedir mês a mês, olha, faz a nota fiscal. Eles fazem, eles mandam, eu só recebo o dinheiro na conta depois. Então, eu gostei mais dessa opção. Quando fazer? 30 dias antes de você receber o seu CRM, você entra em contato ou com o contador, ou com empresa, qual seja a escolha que você queira, e comece o seu processo, porque leva mais ou menos esse tempo para você estar com sua PJ toda bonitinha, toda certinha, para você cadastrar nos locais de trabalho e passar a receber. Aí você vai receber o seu CRM e a PJ vai estar pronta praticamente ao mesmo tempo. Foi o que eu fiz também. Comecei esse processo cerca de 30 dias antes, e aí, quando eu comecei a trabalhar, já passei a receber por meio da PJ, tá?
São documentos simples que você precisa para abrir uma PJ. Basicamente, certidão de nascimento e casamento, se você for casado. Se você já tiver alguma declaração de imposto de renda, é bom ter. O seu comprovante bancário, comprovante de residência, identidade e o seu CRM. Pronto. São coisas muito básicas de você ter para fazer uma PJ. Eu também passei por esse processo, fiz exatamente assim, como orientada por colegas. Assim como o Michele orientou, a gente acaba pegando essas informações de recém-formados do ano anterior, né? Porque são pessoas mais próximas da gente, a gente acaba sabendo dessas informações por eles. Na faculdade a gente não aprendeu, né? Nós tivemos orientação de um colega que formou na UESC também, que estava coordenando a UPA, e ele nos deu algumas orientações também, na época que a gente estava formando. E eu fiz minha PJ, mas quando eu fiz nessa modalidade que a Michele falou, sem pagar fixo, eu não tenho mensalidades fixas da minha PJ. Eu só pago a minha PJ quando eu recebo, né? Então, quando eu recebo, eu pago uma taxa do trabalho deles e tudo mais, e eles incluem a gente numa empresa de médicos, né? Eu fiz essa PJ, trabalhei em Conquista há alguns dias no primeiro mês e utilizei a PJ para receber em Conquista. Em Conquista, a maioria dos lugares é através de PJ. Mas eu decidi, quando eu formei, que eu saí vendendo minhas coisas todas, né? Fiquei sem ter onde morar. E aí eu falei, não vou comprar tudo de novo, não vou gastar esse dinheiro, porque se eu passasse na residência, ia ser um gasto para mim. Então eu falei, não vou me preocupar com moradia agora. Voltei para casa dos meus pais estavam morando no interior, no sul da Bahia, numa cidade de 7 mil habitantes. Ouvi dizer, né, o pessoal que dessa cidade era conhecido meu que trabalhava na tesouraria da prefeitura, então eu tive segurança de ir para lá por conta disso, porque eu pedi referência dele sobre os pagamentos, se era feito direitinho, ele me garantiu que era uma pessoa muito amiga, que tinha esse controle, aí eu confiei e fui, porque cidades pequenas muitas vezes têm boas propostas, mas são engodo, né? É golpe. E eu não queria levar caloja nenhum, que eu precisaria do dinheiro. Se eu fosse passar na residência, eu precisava de dinheiro imediatamente. Quando eu fui para essa cidade, infelizmente, além do sul da Bahia pagar bem menos, na média, o plantão no sul da Bahia paga bem menos do que lá no sudoeste. E no sudoeste já não paga tão bem. Né? Lá para a região de Feira, de Santana e Salvador, paga melhor ainda. E no oeste da Bahia também. Mas sul da Bahia é uma derrota. E, assim, o plantão era PF. Eu tive que fazer contrato por pessoa física. Entrei num PSF, que era na rua de trás da casa dos meus pais, então eu sempre gosto de morar perto de onde eu trabalho para não gastar com transporte, meu lema de vida. E comecei a pagar PF. Mas aí você tem que parar e pensar, né? Se tudo desse certo e eu passasse na residência, eu ia trabalhar por 3 meses só. E o dinheiro que eu ia juntar ia ser suficiente para os primeiros meses da residência tranquilamente. Eu estava planejando, quando viesse para a residência, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais de residência depois, mas a residência tem a obrigação de fornecer moradia para o residente. A verdade é que a lei manda isso, só que a maioria das residências não garante e não te dá adicional por isso. E isso é muito errado, mas os residentes já tentaram brigar e volta e meia da briga por conta disso, mas nunca dá em nada. E a gente tem algumas residências que tem, então aqui a UFMG tem. Eu estou no hospital que é até ligado à UFMG, mas ele não dá direito à moradia. Mas eu vim para morar perto e tudo mais. Só que eu ia ganhar aquele dinheiro, né, nos 3 primeiros meses, e você tem que fazer um cálculo. CPF, você tem que pensar na declaração que você vai fazer no final do ano, né? Quanto de restituição eu vou receber? Aí você tem que pensar direitinho se vale a pena você fazer um determinado número de plantões, porque às vezes se você faz um plantão a mais, você cai numa faixa de desconto da pessoa física muito maior, no outro ano na declaração você recebe menos restituição. Né? Então eu pensei nisso também e estou fazendo o cálculo para chegar
até o dinheiro suficiente para eu receber uma restituição maior no ano que vem, né? Então, a gente tem essa possibilidade também. Eu, como residente, estou recebendo bolsa, fiz todos esses cálculos, né? E agora, no final do ano, eu já passei esse ano todo na residência, agora no final do ano que eu estou querendo fazer plantão aqui. Aqui em Belo Horizonte, como em alguns locais do país, tem um outro método de pagamento que não é nem por PJ, é tipo, você faz uma inscrição como PF, mas você recebe por um método chamado RPA. Eu não lembro agora a sigla, o que significa, mas aqui, esse pagamento, você escolhe receber 3 vezes no ano. Não é que atrasa o plantão, não, é o básico mesmo. Eles têm os hospitais públicos aqui têm esse sistema de pagamento. Então, eu trabalho 3 meses e eu só vou receber, por exemplo, eu vou trabalhar agora em outubro, novembro, dezembro, e eu vou pedir o meu pagamento em janeiro. Então, eu vou receber esses 3 meses que eu trabalhei. E o método RPA só pode ser assim. Então, você tem que escolher 3 meses no ano para você receber. Tem que ser muito organizado para entrar num método desse. Nem todo mundo consegue. Então, o pessoal que varia de lugar que trabalha é justamente porque tem lugar que é RPA, tem lugar que não é. Mas aí, quando você recebe os 3 meses que você trabalhou, né? E aí, se a pessoa não for organizada com a renda dela, ela vai se endividar 3 meses. Não dá certo. Então, você tem que ter o dinheiro retroativo para você se sustentar nos próximos 3 meses e, né, você tem que ir ganhando para frente, né? Então, é um método interessante também, mas é mais difícil para quem não tem muito controle financeiro. E isso é realidade em muito lugar do país. Então, tem que se preparar mesmo para encarar esse tipo de emprego. Não é tão simples quanto você receber todo dia primeiro, não. Como a bolsa de residência cai, né, no comecinho do mês é bom, mas não é todo lugar que é assim. A próxima pergunta, Raquel, era um pouco sobre o que você estava falando em relação à mudança de estado, né? Michele ficou aqui na Bahia, mas você teve que mudar para Minas Gerais, né? Para BH. Ficou muito pesado, sim, um novo estado, custo de vida diferente, ficou tranquilo para poder administrar com a residência também, financeiramente falando? Como foi? Como eu tinha feito essas reservas, foi muito bom. Mas eu tive algumas estratégias. A gente tem que ter sangue frio e não pode ficar almejando morar com luxo quando a gente chega na residência, não, com pouco dinheiro. A não ser que você passou um ano trabalhando, né? Tem essa opção também. Eu tinha considerado essa opção de ficar um ano trabalhando, juntar dinheiro, depois ir para a residência mais tranquilo. Mas reconsiderei isso aí, a gente vai falar isso mais para frente, né? Mas com relação à mudança, eu tive algumas estratégias. Primeiro, morar perto. Morar perto. Gente, gasolina tá R$7, gente, tem condição. Né? Carro, me desfiz, né? Fiquei usando o carro assim durante o internato, que meu pai me ajudou, devolvi para ele, ele vendeu e o dinheiro é dele, né? Deixei na Bahia, não trouxe carro, falei, vou morar perto. Então, se eu dependendo de que hospital eu passasse, eu ia dar um jeito, porque se eu passasse no HC, que é o Hospital das Clínicas, lá tem moradia, que é do lado do hospital, eu ia ficar na moradia, já tinha decidido. Eu passei no Risoleta, e o Risoleta é um hospital que fica, quem conhece BH sabe, perto de Venda Nova, que é um bairro bem grande, mas é assim, menos central na cidade, então as coisas não são tão caras, mas é bem diferente mesmo. Eu pago assim 3 vezes menos aluguel morando aqui do que se eu morasse lá para o lado do centro, né, que é perto do Hospital das Clínicas. Então, para mim foi ótimo, porque eu moro a 5 minutos do hospital, eu vou andando, não gasto com transporte praticamente nada, porque o primeiro e segundo ano da residência vai ser basicamente a maioria das coisas, 95% das coisas aqui do lado, então eu tive essa estratégia para economizar com transporte. O transporte está sendo um gasto fixo absurdo, né? Tanto gasolina quanto ônibus. O ônibus também é caro. Em cidade grande está cada vez mais caro também, porque o diesel vai subindo, vai ficando caro também, né? E a prefeitura não vai pagar essa conta, quem paga somos nós, né? E eu também, eu vou contar uma coisa para vocês, mas assim, estrategicamente quando eu passei em um hospital e fiquei entre esse hospital e aqui. E uma coisa que eu considerei foi: a comida é boa? A comida do hospital é boa porque você come muito no hospital, você vai gastar eu não gasto quase nada com comida. Eu acho que a realidade de Michelle é diferente porque
ela mora perto da família, né, e tudo mais, é outra realidade. Mas aqui eu ia ficar sozinha. Você cozinhar, comprar comida, muito caro. Então, eu considerei também a qualidade da comida. Foi uma das coisas que eu considerei para escolher a residência. Meu namorado já passava aqui no Risoleta de vez em quando, porque é associado ao FMG, né? Ele fica no HC, mas ele também roda aqui. E ele já me falava que a comida no Risoleta é espetacular. E é maravilhosa. Eu tenho dificuldade para não engordar. A comida é muito boa. Eu como de manhã, de tarde e de noite no hospital. Então, eu quase não gasto com alimentação. Então, basicamente, minha bolsa tá tendo um superávit ótimo. Assim, eu gasto com coisas de casa, aluguel, pouco. O aluguel aqui é bem mais barato. Então, eu acabo tendo um superávit bom. Então, eu estava conseguindo mandar dinheiro para os meus pais estão com dificuldade lá, estavam mandando dinheiro para eles, ainda estava sobrando dinheiro para mim. Agora, com o planejamento de casamento, não vou entrar nessa seara, não, mas até então eu estava conseguindo, inclusive, juntar dinheiro de reserva e tudo mais, não estava tendo dificuldade nenhuma. E então você tem que ter estratégias, ter humildade, saber que você não vai viver vida de rei. Se você quiser viver vida indo em festa, indo em restaurante caro, você vai ter que fazer plantão por fora. O preço da residência, o valor da residência não cobre gastos exorbitantes, não. Então, se você souber, estou em Belo Horizonte, tem vários restaurantes maravilhosos, vou torrar todo o meu dinheiro, não vai ter dinheiro, né, para guardar. Você tem que ter dinheiro para guardar. E eu sou muito compromissada com isso, né? Então, por enquanto, eu não estou tendo problema. A próxima pergunta, a gente vai falar um pouco sobre isso de residência e plantão. Michele, em relação às bolsas da residência e os plantões, esse fator financeiro, ele foi, assim, importante para você decidir entrar na residência logo? Como foi essa questão de, esperar um pouco trabalhar para poder entrar? Como é que foi isso? E agora, estando na residência, assim, você consegue administrar, fazer as horas da residência e fazer plantões também? Como é? Bom, quanto a fazer horas extras, eu tenho um problema que eu sou um pouco workaholic. Então, eu gosto muito de fazer os plantões, certo? Enfim. Bom, eu formei em agosto de 2019, toda a residência começa no dia 1º de março do ano seguinte à prova. Então, terei mais ou menos 7, 6 meses até a residência. Eu escolhi não trabalhar muito até a prova, que seria em novembro. Então, agosto, setembro, outubro e aí novembro, né? Foram meses que eu trabalhava assim, eram 4 plantões no mês, menos até que isso, porque eu estava focada em realmente terminar o estudo para a prova, né? Continuava morando em Salvador na época, a prova ia ser em Salvador mesmo, então eu não via sentido em voltar para casa para depois voltar para fazer prova. Eu preferia ficar concentrada em Salvador até fazer a prova. Depois que eu fiz a prova, aí eu mudei para Vitória da Conquista e fui pegar trabalhos mesmo. Eu trabalhei aqui em pronto-socorros, eu trabalhei em consultório de plano de saúde, eu peguei plantões em cidadezinhas do interior próximo e foram os piores erros profissionais da minha vida, tá? Foram plantões muito ruins mesmo, pela falta de estrutura. Mas eu não tinha necessariamente o planejamento de fazer uma reserva ainda para residência, porque eu ainda morava com meus pais, estava começando minha vida profissional, eu estava fazendo a minha reserva de emergência. Logo depois que eu formei, eu fiz uma consultoria financeira, já pensando em como seria meu futuro financeiro, e eu não sabia nada de finanças, então eu escolhi fazer essa consultoria. E, bom, então eu já sabia o que eu faria com o meu dinheiro em cada momento, em cada mês. Eu fazia minha reserva de emergência, eu tinha investimentos específicos para metas de curto, médio e longo prazo. Então eu conseguia planejar a quantidade do meu trabalho em relação a isso. Se eu queria, por exemplo, ter algo a mais, ou, sei lá, fazer uma viagem, aí eu trabalhava a mais, porque eu não queria prejudicar essas metas de reserva e de investimentos. Quando começou a residência, no comecinho da residência eu trabalhava muito pouco, né? A residência, a carga horária puxada, é difícil conciliar, no começo você ainda é muito verde, né? Você ainda é muito cru, então você demora muito para fazer coisas básicas, como, por exemplo, evoluir em enfermaria.
E com o tempo você vai pegando o jeito dessas coisas. A partir do momento que você começa a pegar o jeito, seus próprios preceptores, os próprios chefes do hospital da sua residência, eles vão te indicar para trabalhar em outros lugares, para dar plantões em outros lugares. E isso é muito bom. Por quê? São pessoas que veem como você trabalha. Elas confiam no seu conhecimento. E você sabe que você vai trabalhar em lugares bons, porque seus chefes trabalham lá. E a partir disso, quando eu comecei a ficar melhor, né, mais ágil na residência, quando eu percebi que minha rotina encaixava, eu comecei a aceitar esses plantões fora também. E a necessidade financeira de trabalhar veio mesmo quando eu me casei. Eu me casei no meio do meu R1, né, em setembro do ano passado. Então, saí de casa, agora eu tenho minha própria casa, tenho minhas próprias despesas, então meu custo de vida naturalmente aumentou, já que antes eu morava com meus pais. E aí eu tenho a bolsa da residência, que são líquido, né? R$ 2.964,09. Então, nossa bolsa, o que entra na sua conta toda de primeiro é isso. E para quem nunca teve dinheiro na vida, é um valor que parece muito, mas quando você para perceber a quantidade de horas que você trabalha, gente, a gente recebe praticamente R$ 10 por hora trabalhada na residência. Então, na residência, eu recebo menos, por exemplo, do que o eletricista que eu contratei aqui para casa. Né? E muitas pessoas, por exemplo, como Raquel, precisam mudar de cidade para trabalhar, para fazer a residência. Né? E Raquel é uma felizarda. Eu fiquei chocada quando você falou que você tem moradia pela residência. Isso é sensacional. Infelizmente, isso é exceção. A maioria dos lugares não dá nenhum auxílio, mesmo que esteja em contrato, para o residente. Né? Então, pessoas como Raquel, que mudaram para capitais para fazer residência, vão ter um custo de vida muito maior, com o básico de vida: aluguel, alimentação, transporte e contas básicas. Só com isso, a depender da cidade, você já compromete toda a sua bolsa, né? Eu tenho contato com amigos que fazem residência em Salvador, em São Paulo, em BH também, Rio de Janeiro, e a bolsa só dá para pagar o básico da sobrevivência. Então, eles precisam trabalhar por necessidade. Né? Nós viemos de faculdades públicas, mas tem muitos colegas que vieram de faculdades privadas e precisam pagar o FIES, precisam pagar o Medicurso ou qualquer outro cursinho que fez antes da prova, né? Precisam pagar, ajudar os pais, passam a pagar plano de saúde para a família. Então, os gastos são muitos, né? As nossas realidades, eu faço residência numa cidade de interior, que é uma cidade grande de interior. Raquel tem o auxílio da moradia da residência. Nossas realidades acabam sendo exceções, né? A maioria dos colegas residentes tem que trabalhar fora para sobrevivência. E aí vão comprometer suas horas de descanso, suas horas de estudo, por necessidade mesmo. Na minha realidade aqui, eu trabalho em plantões de UTI, fora do meu hospital da residência, e eu continuo trabalhando, atendendo em clínica de plano de saúde, que apesar de não ser tão rentável quanto plantão, poucas coisas são tão rentáveis quanto plantão, na verdade, para a gente que ainda não é especialista, mas me dá muitos contatos, né? É bom você sentir como é a realidade de um consultório, você começar a ter pacientes que retornam para você, ainda mais a gente que faz especialidades clínicas, né? O pessoal que faz cirurgia não deve gostar muito disso, certo? Mas eu continuo trabalhando dessa maneira, então eu tenho alguns dias de consultório que eu acabo colocando ou de noite, aqui tem essa opção de atender à noite nas clínicas, ou sábado de manhã. Então, são os dias que sobram fora da residência, né? Enquanto plantões, na sua maioria, são plantões noturnos. Então, eu emendo residência de dia, plantão de noite, residência de dia de novo. Geralmente, eu emendo 36 horas. Não é saudável, tá, gente? É só para lembrar, não é saudável, tá? É uma questão de necessidade mesmo, a gente precisa trabalhar. E são lugares que eu gosto de trabalhar, então isso ajuda. Quando é um lugar que você gosta de trabalhar, apesar de ser puxado, é menos sofrido. Né? Então, atualmente, essa é a realidade financeira aqui. Né? Eu tenho a bolsa da residência, faço esses trabalhos fora,
pago minhas despesas essenciais e consigo juntar para os meus planos futuros. Só para esclarecer, Michele, na verdade, eu não tenho direito a casa da residência, não. A UFMG tem no HC a casa da residência, só que lá no centro. E aí, para mim, fica completamente distante. Aqui eu pago aluguel, mas é mais barato. Eu entendi que você estava na moradia, perdão. Não, eu iria ficar na moradia se eu fosse passar lá no HC, né? Então, tem essas estratégias para a gente ficar. Né? Pronto, perdão que eu tinha entendido isso. Com relação a essa questão da bolsa de residência, né? É justamente o que a Michelle falou. Você vê, a realidade do meu namorado é completamente diferente, noivo agora, é completamente diferente da minha, né? Porque ele trabalhou 2 anos antes de fazer residência. Ele optou por trabalhar. Ele até passou logo que formou, mas escolheu atrasar para poder juntar dinheiro, porque ele queria passar ou em São Paulo ou em Belo Horizonte. Então, ele passou em São Paulo, em Belo Horizonte, optou por Belo Horizonte e tinha um dinheiro reservado para poder se sustentar. E aí ele veio e realmente a bolsa era exatamente tudo de básico, de comida, de aluguel, de veículo, de tudo. Ele gastava 100% da bolsa, então ele precisava fazer alguma coisa por fora. Então, para ele não fazer nada por fora, que também no R1 não dava jeito, não tinha muito tempo, ele usava da reserva dele que ele fez. Né? Então, tem que ser muito organizado para você não ficar mexendo na sua reserva direcionada, né? Já, por outro lado, eu tenho sobra dinheiro da bolsa de residência, então, logo que eu cheguei, no primeiro mês de residência, já preceptores chamaram para trabalhar na Unimed aqui. Eu cheguei em março, o boom da pandemia mesmo no Brasil foi março, abril, né? Então, assim, a necessidade de médico estava intensa. Eu não quis. Ao contrário de Michelle, eu não sou workaholic. Eu preciso muito de tempo de descanso. Preciso, para minha saúde mental, para minha enxaqueca, eu tenho enxaqueca, eu não aguento ficar plantão direto. Eu preciso de dormir, eu amo dormir, e eu faço questão de não pegar. Eu falo, eu vou viver mais humilde, mas eu não vou pegar plantão por fora, porque eu não aguento, não gosto e não aguento. E aí eu falei com minha professora, eu falei, olha, tinha plantão de sobra, e ela chamava e eu falei, olha, não vou não, por hora não vou não. E tinha plantão de UTI, inclusive, que aparece que paga melhor e tudo mais, mas eu também não quis encarar essa responsabilidade, não achava que eu estava pronta como recém-formada para encarar um CTI, e optei por não pegar plantão inicialmente. Aqui no hospital que a gente trabalha, no Risoleta, eles, depois de alguns meses, eles chamam a gente também, confiando no nosso trabalho, eles chamam a gente para trabalhar na porta. É um hospital que é o hospital de urgências da UFMG, é porta aberta, então é porta aberta mesmo, porta reganhada, que é muito puxado, mas assim, é um hospital que eu conheço, já estou muito tranquila, né, no sistema do hospital, na equipe do hospital, tem retaguarda de sala vermelha, tem retaguarda de CTI, tem retaguarda de preceptor quando a gente precisa, então é um lugar que me chamaram para trabalhar e eu já estou me planejando para pegar 1 ou 2 plantões no mês, não vou afastar disso não, para mim não dá. Assim, para pegar um noturno no dia seguinte, se eu tiver a tarde livre, eu só faço assim, porque senão eu não aguento, não consigo encarar 24 horas, não. Eu sempre fujo de 24 horas, 12 horas eu já estou estressada, 24 horas, então não dá. Então, assim, é bem diferente, né, as realidades das pessoas. E dá para viver, entendeu? É só você se organizar e ter estratégias, né? Outra coisa que eu não falei é quando eu aluguei minha casa, coisas que eu fui comprar, que eu precisei recomprar tudo de novo, eu fui em OLX, comprei coisa usada, não tenho sofá, eu tenho uma poltrona aqui, eu roubei do meu namorado. E me virei, assim, pegando coisas usadas mesmo, gastei bem menos para mobiliar a minha casa. Tem gente que opta por já ir para casa mobiliada, aqui na região tem um preço relativamente bom. Então, assim, estratégias para eu não fazer plantão fora. Tá certo, tá ótimo. Foi incrível ver as duas experiências das duas.
A próxima pergunta, então, ela já fala um pouco mais sobre planejamento financeiro mesmo, do dia a dia, né? Controle de gastos. E eu queria saber como vocês se organizam, assim. Vocês anotam os gastos no papel, usam planilha digital? Como é que vocês fazem? Você começa, né, Michele? Pronto. Bom, como eu mencionei anteriormente, eu sempre tive o costume de anotar meus gastos e meus ganhos, né? E quando eu fiz a consultoria financeira, eu melhorei o meu sistema, né? Eu comecei pelo caneta e papel mesmo, então eu anoto basicamente, faço uma tabelinha com data, o item que foi comprado, o valor dele, a forma de pagamento e em que categoria eu coloco esse item. Então, se eu fiz supermercado, né? Se eu comprei coisas para casa, vou colocar que eu fiz mercado no dia 28, custou R$ 100, paguei no cartão de crédito, está na categoria gastos essenciais. E do papel, eu levei isso para uma planilha do Excel. É uma planilha simples, gente. Você cria a planilha, faz a tabelinha e coloca exatamente essas informações. A vantagem de estar no Excel é que é simples de alimentar e depois você gera o gráfico e você sabe exatamente quantos por cento dos seus gastos foram essenciais, quantos por cento foram lazer, foi extra, foi reserva que você fez, enfim. Então, eu me organizo atualmente dessa maneira. Eu uso uma planilha do Excel, coloco exatamente essas informações sobre meus gastos e no final do mês eu transformo a planilha no gráficozinho. Ele faz isso automaticamente. No YouTube tem tutorial, gente. Usem o YouTube, tá? Não é difícil usar o Excel para isso. E com os ganhos, da mesma forma. Eu tenho a tabelinha no Excel que eu coloco a data, o valor que entrou, o que aquilo é referente, né? Então, dia 1º entrou R$ 2.964,09, referente à residência. E a minha consultora financeira, ela me ajudou a criar nessa mesma tabelinha, ele automaticamente divide esse valor para as metas do mês. Então, naquele mês tem uma meta de gastar 30% com os gastos essenciais, 10% é para reserva de emergência, 10% é para a reserva da meta X que eu tenho, enfim, e por aí vai. Então, eu sei exatamente o quanto que eu posso gastar de cada coisa, né? Por semana, ou seja, por dia. Então, por semana eu posso gastar, digamos que R$ 200, ou comendo fora, ou com delivery, né? Eu e meu marido. Então, eu sei que por semana esse é meu dinheiro do lazer, por exemplo. Né? Então, essa organização eu tenho ela já muito bem ajustada, mas foi fruto de todo um processo de estudo sozinha, de estudo com a consultora financeira, de procurar tutoriais no YouTube e ir aplicando e testando para ver o que melhor funciona para mim. Mas o que eu recomendo para vocês é, antes de gastar, assim que você receber o dinheiro, saiba exatamente com o que você quer gastar. Né? Não precisa ser algo tão específico, por exemplo, como eu coloquei. Mas se você é residente e recebe os R$ 2.964,09, então desse valor você já sabe que seu aluguel, sei lá, é R$ 800, sua internet é 100, o transporte que você pega no mês são mais 200. Então você já sabe o que daquele dinheiro vai para cada coisa. Não gaste a mais do que você recebe. É básico, parece bobo falar isso, né? Mas é essencial e pouca gente faz, infelizmente. Então, se concentre nisso. Essa organização simples, básica, é o que vai salvar vocês. Perfeita, maravilhosa. Eu queria ter essa organização. Assim, eu tenho essa organização na cabeça. Eu não recomendo. Eu sou, como eu falei, né? Eu sou muito econômica e tudo mais, então eu sei qual é o meu gasto com aluguel, minha internet, minha luz, minha energia. Eu sei mais ou menos a média. A energia encareceu, eu sei. Esse mês eu já senti. Eu falei, eita, desligar as luzes, diminuir o tamanho, a quantidade de tempo do ventilador. A gente percebe, né? A bandeira vermelha chegando aí, batendo na gente. Mas eu faço uma margem de erro. Eu falo, eu vou gastar até tanto com energia. Se eu estiver chegando perto dessa margem de erro, eu falo, não tá legal, estou gastando demais. Eu tenho um alvo de cartão de crédito. Eu falo, cartão de crédito
às vezes precisa usar cartão de crédito para comprar alguma coisa parcelada. Meu namorado detesta comprar coisa parcelada. E o certo seria não comprar coisa parcelada mesmo. Mas eu tive mania de comprar coisa parcelada por conta dos perrengues da vida. Eu tenho a sensação de que, para mim, a bolsa, tipo, eu vou descontar na bolsa desse mês, na bolsa do outro mês, na bolsa do outro mês e pronto. Então, eu tenho a sensação melhor do que perder o dinheiro de uma vez, né? Mas eu não recomendo isso, porque meus gastos atualmente são simples, eu tenho uma memória boa, minha memória era boa, durante a faculdade eu tinha que decorar a agenda de todos os grupos de internato, apesar de não estar em todos os grupos de internato, e por ser representante de turma. Então, quando eu me livrei desse peso, meu cérebro voltou para organizar meu dinheiro. Mas é tudo na cabeça. E eu sei exatamente o quanto eu posso gastar a mais na semana, mais ou menos como a Michelle. Mas eu não tenho isso anotado. Isso é muito perigoso. Porque hoje os meus gastos são simples. Eu moro só, eu não tenho filho, né? Eu não tenho gastos mais complexos. Mas um dia eu vou precisar me organizar e anotar é essencial. Mas esse lema de gastar menos do que você ganha é essencial. É muito básico, é muito bobo, mas eu já ouvi gente formada. Eu já vi gente achando que limite de cartão de crédito é dinheiro de verdade. Eu já conheci pessoas que olham aquele limite que você vai, abre no Nubank, tem aquele limite, né? Que é o dinheiro que você vai pagar um juro absurdo, que aquele dinheiro é do banco, não é seu. Mas você tem um limite daquele cartão e tem gente que acha que aquilo é dinheiro no bolso, né? E não tem educação financeira a esse extremo. Isso tem. Eu espero que tenham pessoas que tenham esse déficit de conhecimento, mas é muito perigoso, né? As pessoas mexerem com cartão de crédito, não se organizarem, né? Isso aí é essencial. E mesmo quem não vai direto para a residência, como eu falei, né, eu tinha considerado não ir direto para a residência inicialmente. Falei, vou trabalhar, meu namorado fez isso, tal. Só que ele estava morando em Belo Horizonte, eu falei, quero ir para perto, quero fazer a residência logo. E também considerei algumas coisas. Além do dinheiro que eu falei, dá para gastar menos e ficar sem plantão, como eu faço realmente, eu considerei, olha, a concorrência da residência vai piorar cada vez mais. O boom de abertura de universidades médicas foi há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás. Essa galera está formando, está entrando no mercado. É muita gente nova no mercado. Vai ter muito mais concorrência às provas de residência. As provas de residência estão cada vez mais concorridas, né? Então, eu considerei isso. Eu falei, vou adiantar meu lado, porque 1 ano, 2 vai fazer diferença para mim. Né? Então, isso daí, para quem está perto de formar, é importante considerar também. Né? Outra coisa é você sai do internato com a mente de estudante, com a mente de pessoa que apanha no internato, né? A gente apanha muito no internato da UESB, a gente rala bastante. Então, eu não queria perder essa mente de estudante, né? Eu falei, não, residência é lugar de passar perrengue de novo, você vai virar estudante mesmo, de novo, é um estudante que recebe bolsa. Só isso, e tem a responsabilidade de ter um carimbo, mas pelo menos a mentalidade de você ser estudante, você não ter aquela independência toda como médico, eu falei, eu tenho que pegar essa onda aí para continuar, né? Então, essas coisas eu considerei e resolvi fazer a residência logo. Mas mesmo quem vai fazer reserva para a residência, tem que fazer reserva para a residência. Tem gente que fala, eu vou trabalhar 1 ano para juntar dinheiro, não junta dinheiro, gasta com carro, gasta como a Michelle falou, né? Vai lá, quer carrão e quer não sei o que e tal, e torra o dinheiro, aí chega no fim do ano, vou deixar para o ano que vem. Vou deixar para o ano que vem. Isso acontece muito, tem muito professor que alerta a gente, cuidado, vai direto para a residência. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe se organizar financeiramente. E se elas não se organizam financeiramente, elas vão perder essa janela de oportunidade, elas não vão conseguir juntar, porque vai torrar tudo, conforme vai trabalhando, vai subindo o padrão de vida, vai gastando, quando vê, chegou no fim do ano, não tem dinheiro suficiente para mudar para um grande centro, para usar de reserva, ou faz residência e pega plantão, que era o que você não queria, porque muita gente não quer começar já na residência fazendo plantão, porque, como a Michelle falou, é difícil, né? Carga horária e tudo mais. Né? Até você se acostumar com a residência, tem que ter uma janela de tempo para você ficar sem plantão. E se você não se organizar, você não consegue fazer isso. E aí, muitos colegas eu vejo, conheço, acabam abrindo mão da residência um tempão, e aí a raça, a especialização acaba ficando, né, para trás em alguns sentidos, né? É prejudicial e
com o mercado de trabalho do jeito que está ficando, você ter uma especialização é um diferencial importante nesse momento, né? Você precisa encontrar seu nicho, seu mercado. E os médicos generalistas estão entrando de montão aí no mercado. Você tem que correr, né? O tempo é curto. Vamos então para a última pergunta pré-formulada antes da gente ir para as dúvidas do público. Vocês fazem reserva de emergência, fazem alguma aplicação, investimento? Começamos por Michelle, então. Bom, como eu já falei, né, sobre isso, sim, eu já tenho, na verdade, minha reserva de emergência já pronta. Além da minha reserva de emergência, eu tenho investimentos em renda fixa e renda variável, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E, atualmente, eu tenho feito uma reserva nova, pensando no meu R3. Né? No caso, eu escolhi dar uma pausa de 1 ano entre clínica médica e o meu R3, porque, por diversos motivos, eu preciso dessa pausa. E um deles é que eu quero ir para o meu R3, que vai ser em um grande centro, com a reserva já formada, tendo pelo menos um ano de aluguel já guardado. Né? Então, planejamento para que eu possa ter uma dedicação quase que exclusiva ao meu R3. Né? Então, são esses os investimentos que eu tenho atualmente. Né? A reserva de emergência já montada, a reserva para residência para o R3 sendo feita, e investimentos em renda fixa e renda variável no Brasil e no exterior. Eu estou num momento perigoso, mas é um momento perigoso planejado, de certa forma, né? Porque quando eu ganhei aquele dinheiro no começo do ano, uma parte desse dinheiro eu investi em fundo imobiliário, guardei uma boa parte para os gastos que eu ia ter ao longo do ano, e eu atualmente estou praticamente sem reserva. E isso é muito arriscado, né? Mas esse período sem reserva, eu estou tentando reverter agora. Inicialmente, agora vou pegar plantões, e também porque daqui a alguns meses eu vou casar. E vou casar com um anestesista, e aí minha vida vai ficar mais tranquila, porque o marido vai ter uma renda, eu vou ter mais facilidade aí, né, com relação ao dinheiro que eu vou deixar de gastar com aluguel e tudo mais, né? Então, esse período de alguns meses é calculado, eu sei que alguns gastos que eu estou fazendo para o casamento também estão pesando na minha renda agora, eu não estou conseguindo fazer reserva de emergência. Mas eu fico alerta eu fico num estado meio estressada, por isso eu estou indo atrás de fazer plantão. Eu fico ouvindo um barulhinho na minha cabeça, assim, ó, perigo, alerta, seu dinheiro está acabando, né? Isso é perigoso. Eu não deixo de pagar todas as minhas contas, eu nunca fiquei no vermelho. Mas quando chega as contas, eu tenho meu dinheiro organizado para pagar. Mas eu estou no limite, por conta de gastos novos com relação ao casamento. E todo mundo, gente, chega na cidade, você começa a ter esse tipo de gasto. Não tem jeito, você vai planejar casar, vai planejar mudar, vai planejar ajudar os pais. Os pais querem uma casa. A gente chega nessa idade, a gente vai aumentando os gastos naturalmente. A gente precisa ter muito cuidado para não ficar sem reserva mesmo. Michelle está, assim, magnífica na organização financeira. Mas é isso, apesar de eu não estar conseguindo fazer reserva, eu também não estou fazendo dívida. Isso é muito importante. Você fazer dívida é a pior coisa, gente. Não tem condição. E, tomem muito cuidado com os investimentos, com quem vocês se aconselham, onde vocês estudam. Tem gente que se mete em confusão com o investimento, né? Eu tenho pessoas próximas que se meteram em confusões absurdas com esse negócio de day trade, né? Fazem investimentos extremamente perigosos, com o dinheiro todo que tem, né? Isso não se faz. Tem que variar a renda de investimentos. Nunca coloca todos os ovos numa cesta só. Imagina se você vai colocar todos os seus ovos numa cesta perigosa, que tem tudo para arrebentar, né? Então, isso não se faz, é muito perigoso. Tem gente que faz umas propagandas. Cuidado com essa galera de YouTube, que nas propagandas colocam assim: quer aprender a ganhar dinheiro? Eu ensino você. Se ele sabe ganhar dinheiro, por que ele vai compartilhar esse conhecimento assim? Ele está querendo pegar o seu dinheiro
deu o dinheiro dele, né? Então, toma cuidado com esse tipo de ilusão, de cursos que fazem por aí, sejam muito bem orientados, vão ler livro mesmo, deixe preguiça, vai ler livro, eu li livros de investimento e tudo mais. Meus pais já liam livro de investimento, então eu comecei a estudar isso também. É importante você saber onde você vai colocar o seu dinheiro, porque você vai viver de plantão a vida toda, espera-se, né? Ninguém quer viver de plantão a vida toda, é uma coisa extremamente estressante, né? Você precisa se organizar e alguns investimentos perigosos podem fazer você entrar num beco sem sair, num poço sem fundo, né? Conheço gente que assim está devendo R$ 500 mil jovem, porque entrou nesse tipo de investimento perigoso e se empolgou demais, saiu pegando dinheiro emprestado para investir, e isso daí é um perigo. Isso acontece demais, 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 demais. Ainda mais nessas épocas de crise, assim. E sempre pensar, se o dinheiro de investimento está vindo fácil, alguém está perdendo fácil. Esse alguém que está perdendo fácil pode ser você, né? Então, tem alguns investimentos que são fábrica de pessoas empolgadas, né? E bobas que acabam perdendo dinheiro à toa, né? Então, cuidado, porque essa ilusão de que você tem dinheiro e que você pode sair investindo de forma mais irresponsável, não faça isso não, que é bem perigoso. Perfeito, gente. Agora vamos só para algumas dúvidas que o pessoal mandou no chat do YouTube. A primeira dúvida é de Lara. Boa noite. Nas cidades que vocês trabalharam, qual o valor médio do plantão? Você começa, Michele? Uhum. Sabia que havia essa pergunta. Todo estudante faz essa pergunta. Bom, vamos lá. Vou falar sobre Vitória da Conquista e Salvador, que são as cidades que eu trabalhei. Em Salvador, eu peguei plantão de 12 horas de R$ 780 bruto, que retirando o valor da PJ ficava 600 e pouco, extremamente abaixo da tabela. Foi um dos plantões furada que eu peguei, infelizmente. E o máximo que eu peguei de plantão em Salvador, isso eu tô falando de plantões de emergência, tá? Que eu peguei em Salvador foi de R$ 1.000 líquido. Era um plantão que ele caía diretamente na minha conta de pessoa física, que foi num hospital grande, novo, lá de Salvador, tá? Que era aquele plantão super puxado que eu mencionei, mas que pagava bem e pagava em dia. Em Vitória da Conquista, quando eu trabalhei aqui em pronto-socorro, tá defasado esse valor, pelo que eu já ouvi falar, tá? Eu ganhava líquido, mais ou menos, R$ 400 por 6 horas. Então, seriam 800 por 12 horas de plantão. Porque aqui tem alguns lugares que você pode trabalhar meio turno. E isso é muito legal. Porque quando você começa a cansar, já está na hora de ir embora. Acho isso sensacional. Bom, então, nesse lugar especificamente, pagava isso, 400 para 6 horas, líquido, né? Tirando a parte da PJ já. Plantões aqui de cidadezinhas de interior, que eu vejo de média, a cada 24 horas, entre 1.500 até R$ 2.000, a depender do desespero de quem está passando o plantão, tá? Esses valores mais altos nunca são da folha de pagamento do hospital. Algum plantonista que quer passar aquele plantão por qualquer motivo, e aí nos grupos ele começa a oferecer com um valor muito maior, dizendo que vai pagar à vista, porque ele está desesperado para passar aquele plantão. Então, é um plantão que você, se o colega pagar, você recebe na hora que chega no plantão. Preste atenção nesse se, esse se pagar, é muito importante, tá? UTI paga mais, geralmente, porque é um conhecimento especializado. Você, recém-formado que está assistindo, ou estudante, não dê plantão em UTI quando você formar, tá? Por favor. Recém-formado não é para estar em UTI, gente. UTI é um ambiente super crítico, ele precisa de um conhecimento mais especializado, ele precisa de mão de procedimento. E a gente sabe que as faculdades não preparam para isso. Então, deixa o TI mais para frente. Quando você se especializar, quando você estiver numa residência boa, tendo um bom estágio de TI, um bom aprendizado disso, ou você trabalhando já há muito tempo em emergência e aprendendo, fazendo cursos, enfim. O TI não é lugar de recém-formado, tá?
Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas é a realidade. Imagine se fosse seu pai internado naquela UTI. Você gostaria de ser o médico do seu pai na UTI? Responda com sinceridade. Bom, UTI aqui em Conquista. UTI Covid paga mais, então aqui eu sei de UTIs Covid que pagam 1.500 a cada 12 horas. E tem UTIs gerais que pagam R$ 900 a cada 12 horas, tá? O valor depende muito do perfil de pacientes da UTI. Geralmente, UTIs que têm pacientes mais graves ou que giram o leito mais rápido, elas acabam pagando mais. Tem lugares que pagam em dia, tem lugares que atrasam muito. Em Salvador, eu já fiquei sabendo que tem UTIs que pagam até R$ 2.000 a cada 12 horas, porque é uma capital. Então, lá eles entendem que, como o custo de vida é maior, o valor do serviço prestado também é maior. Então, percebam que tem uma faixa muito grande, muito diferente de valores, que vai depender principalmente da cidade que você está, da empresa que gerencia o pagamento do seu hospital, do seu pronto-socorro, da sua UPA, tá? Da forma de recebimento, se é PJ ou pessoa física, tá? Então, sempre presta atenção nisso. Quando vocês vão se informar de valor de plantão, geralmente é o bruto. Se você trabalha por PJ, a PJ ela já retira a porcentagem dos impostos no momento do pagamento para você. Se você trabalha por pessoa física, esses impostos são retirados no imposto de renda anual. Eu não vou falar nem de Conquista, porque ela já falou, foi mais ou menos isso mesmo que eu recebi em Conquista. Trabalhei em Conquista, eu trabalhei só na UPA. Fiz uma loucura no Réveillon, porque Réveillon na Bahia, eles pagam muito mais. Isso não acontece aqui em Belo Horizonte, não. Aqui, Natal, Réveillon, feriado, é o mesmo preço. No máximo, é preço de fim de semana, que alguns lugares pagam um pouquinho mais no final de semana. Mas não tem as ofertas que tem no interior da Bahia em Réveillon, não. Porque não tem médico, então eles desesperam, aumenta o valor do plantão. Eu fui para Livramento no Réveillon, porque a oferta estava boa, 48 horas de plantão, eu recebi 4.400, porque eu recebi 2.200 para cada plantão líquido. Então, assim, foi muito dinheiro. Eu falei, ó, eu falei, eu vou fazer essa loucura dessa vez. E eu me arrependi. Assim, foi bom dinheiro, deu tudo certo no final, mas é um lugar sem muita estrutura. Eu peguei pacientes graves, graças a Deus deu certo. Um dos pacientes, infelizmente, mesmo se ele tivesse num lugar de ponta, seria difícil de salvar, porque foi um paciente com uma hemorragia cerebral gigantesca, ele teve um AVC hemorrágico, um paciente novo, mas teve um AVC hemorrágico, tem tomografia em Livramento, achei surpreendente, ele fez a tomografia que a família dele pagou, mas foi um paciente muito difícil, fica o dia todo manter ele estável até ele poder ir fazer a tomografia e tudo mais. Foi bem estressante. O paciente foi a óbito, mas realmente era uma condição que não tinha muito o que fazer. Mas tem lugares que não tem estrutura nenhuma mesmo. Quando eu fui lá para o sul da Bahia, que paga pior, como eu falei, eu recebia 1.900 bruto no plantão do hospital 24 horas. Isso com 27,5% dá 1.300 e pouco, sabe? Então, 1.300 e pouco no plantão de 24 horas é muito pouco, né? Eu só aceitei essa condição porque eu ia morar com os meus pais e eu preferi ir morar com os meus pais e receber menos do que ficar longe deles e ter um gasto maior. Eu ia ter gasto menor morando com os meus pais. Então, tem algumas coisas que você pode fazer de estratégia, vale a pena, às vezes, voltar para casa nesse início, né? Então, eu só aceitei essa condição por conta disso, mas era um hospital com ainda menos estrutura. Eu fiquei só um mês pegando plantão nesse hospital e se eu não passasse na residência e fosse continuar por lá, eu ia pedir para sair, porque realmente, gente, se saber o que fazer com o paciente, mas não ter o que fazer para o paciente, é desesperador. E na época que eu estava lá, foi aquela época que Covid estava demais ali para o sul da Bahia, não tinha vaga para transferência. Você pegar um hospital mais ou menos com uma certa estrutura para você estabilizar e conseguir transferir com facilidade, é uma coisa. E você tem que conhecer essa estrutura. Agora, você pegar um plantão que você não consegue transferir o paciente, você não tem o que fazer pelo paciente, o paciente morre na sua mão, você não tem o que fazer. Você faz medidas heróicas
e não adianta. Então, eu perdi paciente no hospital sem estrutura e foi muito chato. Não recomendo, só vivi isso porque eu tinha feito o compromisso de ficar naquele mês no hospital, recebendo pouco. Recebi no PSF, eu recebia 8.000 líquido para trabalhar 4 dias por semana. Eu trabalhava de 8 até 2 horas da tarde. Então, para mim, estava ótimo. O PSF era do lado da minha casa, era super confortável para mim. Foi uma estratégia boa. O dinheiro que eu juntei foi bom, mas realmente lá no sul da Bahia tem plantões que pagam muito mal. Então, avalie isso. Os plantões estão ficando defasados, os anos estão passando, os plantões não estão aumentando muito de valor. A inflação está comendo o plantão da gente, está comendo muito o nosso dinheiro. E logo, logo a gente vai precisar se juntar para brigar aí por isso aí, viu, galera? Prepara a briga, prepara a luta, porque tem certas coisas assim, os médicos recebem mais do que os profissionais de saúde, sim, mas a gente vai ficando defasado ao longo dos anos, as coisas estão piorando e a gente precisa lutar unidos, né, por valores a mais. Então, tem algumas regiões que pagam mais, mas tem outros que pagam muito menos, e se não tiver profissional, elas vão aumentar o valor. Só que está acontecendo o contrário, né? Está tendo muito profissional. Aqui em Belo Horizonte, o valor de plantão não é como em Salvador. Você vê, a mentalidade de Salvador, o pessoal recebe 2.000 no plantão de UTI, isso não acontece aqui. Aqui, o plantão de UTI em hospital particular é R$ 1.000 bruto. E você ainda recebe para pagar depois, para você juntar o dinheiro para você pagar depois pela PF, né? Então, tem lugar que é RPA, que naquele esquema que desconta realmente na folha o imposto de 27,5%, e aí aqui, por exemplo, no hospital que eu vou pegar plantão, o plantão líquido está saindo uns 800 e pouco, né? E isso é Belo Horizonte. Por quê? Médico demais, né? Isso vai acontecer no Brasil todo. Tem muita gente trabalhando e as ofertas de emprego são as mesmas, né? Não aumentam tanto. Então, isso daí começa a desvalorizar o plantão do médico, né? E é isso aí. Próxima pergunta, então, de Ojana. Boa noite. Há várias residências complementadas pelas prefeituras. Algumas chegam a 5 vezes o valor proposto pelo MEC. Isso não deixou vocês tentadas? Michele. Olha, não. Por quê, gente? Você tem que ter objetivos específicos, certo? Você não pode escolher uma residência só porque ela paga mais. A sua escolha de residência ela tem que estar alinhada a qual especialidade você quer, onde você quer se fixar depois de ser especialista, quais seus planos pessoais por estar fazendo aquela residência. E essas também são muito mais concorridas. Então, ter uma residência que paga mais é sinônimo de muito maior concorrência. E também não significa que ela seja melhor. Então, se academicamente seus planos forem outros, se pessoalmente seus planos forem outros, não vale tanto a pena mudar tudo por causa de um valor maior na bolsa de residência. Você pode trabalhar fora para ter esse valor também, tá? A questão da bolsa de residência é uma luta muito antiga para a gente conseguir um aumento dela, né? A gente trabalha, se for trabalhar o que está no contrato, são 240 horas mensais, que atualmente, como eu falei, dá uns 10, 12 reais por hora trabalhada. Lembrando que você é um trabalhador, um prestador de serviço especializado. É a mão de obra especializada mais barata que existe, é o residente, certo? E, como eu falei, não supre as demandas básicas do residente. Então, assim, se para você todos os seus objetivos estão alinhados com a residência que tem esse benefício, ótimo. Mas se ir para uma residência dessa vai na contramão de todos os seus outros planos, não vale a pena, né? Apesar de a gente estar numa discussão sobre educação financeira, dinheiro não é tudo. Eu cheguei a considerar fazer residência de saúde da família. Em uma época que no internato, eu gosto de saúde da família, e cheguei a considerar essa possibilidade, porque eu queria ficar em Conquista inicialmente. Quando formasse, eu falei, eu quero ficar em Conquista mais um ano, tal. Então, nesse contexto, eu falei, se
aí, é como o Michele falou, eu ia alinhar duas coisas, né? A residência com ficar em Conquista, que era o que eu queria na época. E aí, em Conquista, paga, acho que 10 mil a residência de saúde da família. E para mim ia ser ótimo, porque eu queria garantir minha vaga em Conquista e fazer já a residência. Só que daí eu mudei de planos, eu pensei todos os meus valores, o que eu queria para minha vida, o que eu queria para o meu futuro, onde eu queria trabalhar, e aí eu falei, não quero saúde da família, eu quero uma especialização diferente dessa, eu escolhi neurologia, e quando escolhi neurologia não tem essas opções muito, não nos centros que eu queria, né? Eu queria vir para Belo Horizonte, então eu me concentrei e fiz provas aqui. Eu só fiz uma prova em São Paulo, só para não dizer que não tentei, mas não fiz prova na Bahia e fiz prova em Belo Horizonte. Então, você tem que direcionar com seus planos pessoais, não é? Você tem plano de ficar perto de alguém, de ficar perto da família, você tem um plano acadêmico de ser o top dos tops e ir para a USP. Então, assim, você tem que saber o que você quer de ambição na vida e o que você quer com relação aos seus planos relacionais também, porque isso conta muito, e se decidir com relação a isso. O dinheiro realmente não é tudo. Concordo. Próxima pergunta, então, de Érica. Vocês sentiram diferença no valor do plantão durante a pandemia e acham que com a melhora dos casos de Covid, as oportunidades e os valores irão reduzir? Com certeza. Todo plantão Covid paga mais, porque eles entendem que existe aí um adicional de insalubridade, de periculosidade, e por imaginarem também que estão contratando mão de obra mais específica, mais especializada, que a gente sabe que não é verdade. Muito recém-formado deu plantão em UTI Covid durante a pandemia. Péssimo isso, certo? Bom, gente, é uma questão de mercado. Não existe bonzinho ou malzinho no mercado. O mercado é o mercado, é oferta e demanda. Então, durante a pandemia, a gente precisava de muito profissional de saúde. Foram criadas UTIs e pronto-socorros específicos do zero para atender o volume de pacientes. E com isso foram necessários contratar mais profissionais. Tiveram momentos na pandemia que não tinha médico suficiente para as vagas de plantão, para as vagas novas que surgiram, certo? E aí, à medida que as turmas iam formando durante a pandemia, elas iam preenchendo esses espaços. E agora, naturalmente, que a pandemia está acabando, não tem mais tanta necessidade de leitos, os lugares estão sendo desconstruídos, né? Estão sendo fechados, as equipes estão sendo demitidas, né? Essa semana viralizou a foto, acho que de uma enfermeira segurando uma placa, né? Ela falando, a placa era assim: durante a pandemia éramos heróis e hoje fomos demitidos. É uma realidade triste, mas é a realidade. Você é um profissional prestador de serviço. Por mais que a gente atue cuidando de vidas, a gente não é herói, a gente não é santo, a gente não é sacerdote ou qualquer outro título. A gente é um profissional que presta serviço vendendo as nossas horas de trabalho. Tenham isso muito claro na mente de vocês. Você não é nenhum ser iluminado porque escolheu fazer uma profissão de saúde. Você é um profissional, como qualquer outro. A diferença é que você está lidando com uma área muito específica, tá? Mas assim como o advogado, como o engenheiro, como o contador, você trabalha vendendo suas horas de trabalho. Se essas horas não são mais necessárias, você será demitido. E isso é uma realidade que vem acontecendo. Vários lugares estão fechando, equipes estão sendo demitidas e os valores de plantão estão voltando a ser ajustados pela demanda do mercado, que é o quê? Agora a gente tem profissional demais para vaga de menos. Então, convém tornar o plantão mais barato para a empresa contratante. É simples lógica financeira, gente. Tá? Quando a gente analisa essas questões, você não pode levar sua parte sentimental junto. Porque não existe parte sentimental envolvida em pagamento de valores. Né? Existe a lógica do mercado. E é isso que acontece. E parte do profissional aceitar ou não, né? Aquele valor. Aqui em Belo Horizonte não tem muita diferença, não. Os plantões de Covid não foram muito acima do normal. Foi muito pouco acima do normal. Porque tem muito médico. Então, meio que absorveu
Os médicos trabalharam mais, realmente, foi bem estafante aqui para as equipes. Aqui no hospital que eu estou, tem 4 CTIs, foi criada mais uma na época do Covid, esse CTI, esse quinto, não existe mais. Dos 4 CTIs, 3 eram Covid, um não Covid. Então, o hospital não tinha como pagar mais, demais para esses profissionais. No pico da pandemia, não rolou isso aí, não. E tinha profissional. Então, isso é um marco, né, da região do Sudeste, que tem muito mais médico também, né, do que no Nordeste. Aqui não teve essas ofertas muito mirabolantes, não. Tanto é que eu também não quis, eu falei, não vou me submeter a esse perigo, né, ainda mais antes de... A gente foi vacinado logo no início do ano, né, mas ainda assim, juntando com a residência, os estresses da questão do Covid, eu optei por não pegar. Eu não peguei nenhum plantão específico de Covid. Aqui não era atrativo, e na Bahia, por mais que fosse atrativo, eu não queria. Não quis e não fui. Penúltima pergunta, então. Residências cirúrgicas muitas vezes extrapolam a carga horária de 60 horas semanais, o que torna difícil fazer plantão fora. Quais são as alternativas para poder conseguir aumentar a renda? Trabalhos digitais. Gente, você vai ter que dar suas horas em algum lugar. Ou vai ser em plantão, ou serão em trabalhos digitais, ou você vai empreender em algum negócio. Você vai vender coisas, certo? Geralmente isso. A pandemia, ela abriu um espaço muito grande para empregos digitais, né? Quem usa Instagram provavelmente vê diversos cursos sobre isso. E, gente, são cursos que não são enrolação, são empregos que realmente existem e que falta profissionais no mercado para isso, né? Existe, inclusive, o mais famoso de todos, que não é nem tão caro, mas que eu tenho muitos amigos que fazem, que estão tendo uma renda extra muito boa através disso, e com essa renda extra conseguem se manter enquanto residentes, enquanto trabalhadores de outras áreas também. A questão de carga horária extrapolante é muito comum, tá? Na verdade, é raro você ter uma residência que realmente obedeça a 60 horas semanais de contrato. Então, você vai precisar trabalhar fora, tá? E é isso. Se você não quer dar plantão, você pode. Se você não quiser nem trabalhar com medicina nessas horas extras de trabalho, o jeito mais prático vai demandar estudo e esforço, óbvio, porque é uma profissão nova que você está aprendendo, são os trabalhos digitais. E aí você vai ter gestão de tráfego, copywriting, coprodução, design, todas questões digitais que você pode, por exemplo, estudar enquanto o seu pronto-socorro está vazio lá na residência. Ou se você é residente de anestésio, você pode estudar enquanto espera a sala de cirurgia ficar pronta. E por aí vai, né? Enfim, acho que a melhor saída para quem não tem tanto tempo disponível, como são os residentes, seriam esses trabalhos digitais. Outra opção para as pessoas que não gostam ou não têm muita paciência para aprender é ter essa estratégia que eu falei inicialmente. Procurar uma residência num lugar que você vai gastar menos e que você vai conseguir viver com sua bolsa. Eu consegui viver com minha bolsa. Então, mesmo que eu estivesse na residência de cirurgia aqui, eu conseguiria. Então, aqui, por exemplo, quer fazer o FMG, né, que tem o HC, que tem cirurgia. Lá tem moradia de residência, lá você tem direito à alimentação o tempo todo. Você vai viver perrengue? Vai. Você não vai viver de luxo 1 ano, 2? Vai. Mas são escolhas que a gente faz na vida. Se você quer viver de saindo e tudo mais, a gente também não tem muito tempo para sair. Se a gente não tem tempo para trabalhar, a gente também não tem muito tempo para sair. Então, nem se ilude, você não vai ter muito gasto com isso, a não ser que você tenha uma família para sustentar. Aí são outras realidades. Mas se você é um estudante básico, né, que solteiro, não tem muito impedimento, faz esse tipo de estratégia. Quero morar em São Paulo, quero morar num grande centro, lá o custo de vida é mais caro. Às vezes você tem estratégias assim, ou você abre mão disso, ou você vai morar muito pior. Você vai morar pior, você vai ter que se adaptar a essa realidade ganhando menos. A bolsa de residência vai aumentar em janeiro do ano que vem, abaixo do valor de inflação, com certeza, né?
porque a gente, na verdade, durante esse período de pandemia, não sei, eu acho que a Michelle também deve estar recebendo o bônus de Covid, né? Todos os residentes do país estão recebendo 650 e poucos reais, né, de bolsa de Covid. Michelle deve... 667. Aí, 667, exatamente. Eu sei exatamente quantos centavos eu recebo de cada coisa. É 1.900 alguma coisa, mas não sei exatamente. E esse valor que a gente está recebendo de bônus, adicionado aí com a bolsa, dá em torno de 3.500, né, que é o que a gente está ganhando efetivamente. Mas esse bônus de Covid vai terminar provavelmente em dezembro. Em janeiro, a gente vai passar a receber mais da bolsa de residência, que vai ser, curiosamente, exatamente o valor que a gente está recebendo agora com o bônus de Covid. Eles só converteram esse bônus de Covid em fixo, né, para a bolsa de residência. Basicamente, não vai fazer muita diferença para mim. 3.500 mesmo, já estou pensando. 3.500, minha renda é 3.500 e tal. E é isso. Se você quiser viver mais humilde e procurar uma residência que tenha, vai atrás, procura saber de residências que têm moradia. Muitas residências têm. Algumas residências você pode brigar por isso. Tem residências, inclusive, que eu já ouvi falar lá em São Paulo, que o residente foi exigir a moradia que tem na lei e pegaram um quarto do hospital e ficou morando dentro do hospital. Você vai passar perrengue morando dentro do hospital? Vai, mas é um período da sua vida que você vai passar. Se você gosta muito de cirurgia e quer fazer cirurgia, você vai tolerar esses perrengues, vai sobreviver. Dá para sobreviver. Gente, perfeito. Então, essa acabou sendo a nossa última pergunta. Vou finalizar o nosso primeiro dia de evento. Eu gostaria de finalizar agradecendo vocês demais pela presença. Acho que enriqueceu muito. Vocês trouxeram experiências assim de vida muito incríveis. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Vamos colocar em prática no futuro todas as lições que vocês nos deram. Então, é isso. Muito obrigada pelo bate-papo. Foi muito bom. Eu gostaria de agradecer também ao Centro Acadêmico, né, de Medicina lá da UESB pela parceria na produção desse evento. Gostaria de lembrar todo mundo que está assistindo que a gente vai continuar o nosso curso amanhã e semana que vem também, para poder ganhar o certificado de 8 horas. É importante preencher o link de presença pelo menos 3 dias dos 4, né? Então precisa de presença 75% dos dias. E finalizando, não queria deixar de falar para vocês se inscreverem no canal aqui no YouTube, nos seguir nas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo tem a identificação, né, das nossas redes sociais. Seguir as meninas também, que foram incríveis. E é isso, gente. Estamos sempre fazendo ações, atividades. Vocês podem encontrar aqui nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigada a todo mundo e uma boa noite a todos. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.